Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um período que, assim, literalmente construiu o mundo moderno em que a gente vive. As revoluções industriais. Com certeza. É a história de como a humanidade trocou as ferramentas manuais pelos motores a vapor e, sabe, nesse processo virou a sociedade de cabeça para baixo. Exato. Vamos focar principalmente nas duas primeiras grandes ondas. E a nossa missão aqui não é só, tipo, listar invenções. É entender a bagunça e a genialidade que vieram junto, né? As novas fortunas, a miséria urbana, as disputas políticas e como o mapa do poder global foi totalmente redesenhado. Exato. E é impossível entender o século XX ou até mesmo o século XXI sem voltar aqui. O historiador Eric Hobsbawm, ele tem uma definição que eu acho perfeita. Ele diz que a Revolução Industrial, junto com a Revolução Francesa, formaram uma dupla revolução. Isso. Uma demoliu o antigo sistema político, lá na França, e a outra, começando na Inglaterra, demoliu a antiga economia. Juntas, elas são o Big Bang da nossa era. Ok, então vamos para o epicentro desse Big Bang. Inglaterra, segunda metade do século XVIII. O que acendeu o pavilhão? As fontes indicam que tudo começou com uma coisa bem prosaica: tecidos. Tecidos? Exatamente. A demanda por algodão estava explodindo e o sistema antigo de teares manuais simplesmente não dava mais conta. Foi essa corrida por mais produção que gerou invenções como a lançadeira volante, a spinning jenny, mas o grande divisor de águas foi a máquina a vapor do James Watt, que basicamente deu um motor para o mundo. E aqui entra a grande questão, né? Por que a Inglaterra? Por que não a França ou, sei lá, a China? E a resposta não é simples. Foi uma tempestade perfeita de fatores. Certo. Primeiro, a política. A Inglaterra já tinha feito a lição de casa um século antes, com a Revolução Gloriosa. O poder não estava mais com o rei absoluto. Estava com o parlamento, que era dominado por uma burguesia e uma nobreza com a cabeça totalmente voltada para o comércio, para o lucro. Havia uma estabilidade que era rara na Europa. O que me surpreendeu nas fontes, e isso achei muito interessante, é que essa liderança inglesa não veio de uma superioridade científica. A gente tende a pensar na Revolução Industrial como um salto de gênios em laboratórios, mas parece que não foi bem assim. Não foi mesmo. Aparentemente, a França era até mais avançada nesse quesito. Então, o que fez a diferença não foi a genialidade teórica, mas algo muito mais: pé no chão. Certo? Perfeitamente colocado. As primeiras invenções não vieram de grandes cientistas. Elas vieram de artesãos talentosos, de gente prática que viam um problema e criavam uma solução engenhosa ali na sua própria oficina. O diferencial britânico não foi a ciência pura, mas um ecossistema completo. Um ecossistema. Sim, eles tinham o dinheiro, o capital acumulado do comércio colonial, do tráfico de escravos, pronto para ser investido, tinham as matérias-primas com carvão e ferro praticamente no quintal de casa e tinham a mão de obra. A mão de obra. E esse é um ponto que não dá para romantizar. As fontes falam muito dos cercamentos dos campos, os enclosures. O que foi isso exatamente? Foi um processo brutal. Durante séculos, os camponeses ingleses tinham acesso a terras comunais para plantar, criar seus animais. A partir do século XVIII, o parlamento permitiu que os grandes proprietários cercassem essas terras. E por que eles fariam isso? Para quê? Para criar ovelhas. A lã alimentava a indústria têxtil. O resultado foi a expulsão de milhões de pessoas do campo. Sem terra e sem trabalho, o único destino era migrar para cidades como Manchester e Liverpool em busca de qualquer emprego. Então, quando se diz que o Estado britânico foi um facilitador da Revolução, é um facilitador só para a burguesia. Para o camponês expulso da sua terra, o Estado agiu mais como um agressor, né? Sem dúvida. Essa facilitação teve um custo humano altíssimo. Exatamente. O Estado liberal britânico facilitou os negócios, protegeu a propriedade privada dos ricos e, ao mesmo tempo, removeu as proteções sociais que existiam para os mais pobres. Essa massa de ex-camponeses se tornou o que o Marx depois chamaria de exército industrial de reserva. Uma multidão desesperada. Uma multidão desesperada, disposta a trabalhar por salários miseráveis, em condições terríveis.
Era o combustível humano da revolução. Isso nos leva direto para as consequências sociais dessa transformação. A revolução criou um novo mundo urbano, mas também duas novas classes que estariam em conflito constante: a burguesia industrial, os donos das fábricas, e o proletariado, essa nova classe de trabalhadores. Como era a vida para eles? As fontes da época são de arrepiar. A gente está falando de jornadas de 14, 16, às vezes 18 horas por dia, 6 dias por semana. 18 horas. O ambiente nas fábricas era insalubre, quente, perigoso. Acidentes eram rotina. E o trabalho infantil era a norma, não a exceção. Crianças de 6, 7 anos trabalhando embaixo de teares em movimento, porque eram pequenas o suficiente para caber ali e consertar os fios. Meu Deus. O ar era irrespirável e fora da fábrica a vida não era melhor. Moradias apertadas, sem saneamento, em bairros onde doenças como cólera, tifo se espalhavam muito rápido. Quase impossível de imaginar. Diante disso, a reação era inevitável. Mas como eles reagiram? Como um trabalhador sem poder, sem direitos, começa a lutar contra um sistema tão esmagador? A primeira reação foi quase visceral. A quebra das máquinas, o movimento ludista. Os ludistas. Isso. Trabalhadores, muitas vezes agindo à noite, invadiam as fábricas e destruíam os teares mecânicos. Para eles, a máquina era a encarnação do inimigo, a culpada pelo desemprego, pelos baixos salários. O Hobsbawm tem uma análise ótima sobre isso. Ele diz que não era um vandalismo cego, mas uma forma de negociação coletiva através da ruaça. Negociação coletiva através da ruaça. Gostei disso. Era a única ferramenta de pressão que eles tinham, então. Exato. Mas eles esperavam que quebrar máquinas fosse resolver o problema a longo prazo. Ou sabiam que era um ato mais simbólico. O que fez o movimento perceber que a luta talvez não fosse contra a máquina, mas contra o sistema político por trás dela. Essa é a evolução chave. Depois de um tempo e de uma repressão violentíssima por parte do Estado, Que chegou a fazer o quê? chegou a instituir a pena de morte para quem quebrasse máquinas. Ficou claro que a estratégia precisava mudar. Aí surge o cartismo. Esse é o primeiro grande movimento operário com uma agenda política clara. Eles entenderam que, para mudar as condições de trabalho, precisavam de poder político. E como eles fizeram isso? Eles escreviam as cartas do povo e as enviavam ao parlamento com milhões de assinaturas pedindo coisas que hoje nos parecem básicas, mas na época eram revolucionárias. Como, por exemplo? Sufrágio universal masculino, ou seja, o direito de todos os homens votarem, não só os proprietários de terras. Voto secreto, salário para os membros do parlamento, para que os pobres também pudessem ser eleitos. Foi uma luta por cidadania. Entendi. E, em paralelo, nascia o unionismo, as associações de ajuda mútua, que eram embriões dos sindicatos, as trade unions. Eles criavam fundos para ajudar trabalhadores doentes ou em greve. Foi a lenta construção de uma consciência de classe. Tudo bem, a Inglaterra deu a largada, mas a corrida não ficou só lá. A partir de meados do século XIX, a revolução entra numa segunda fase, mais rápida e mais global. O que muda fundamentalmente nessa segunda revolução industrial? A mudança de escala e de tecnologia é brutal. Se a primeira revolução foi do ferro, do carvão e do vapor, a segunda é a do aço, da eletricidade e do petróleo. E isso muda tudo. Muda tudo. Uma ponte de ferro na primeira revolução era uma maravilha. 50 anos depois, com o aço Bessemer, você está construindo arranha-céus em Chicago. A invenção da lâmpada, do telefone, do motor a combustão. Isso não só mudou a fábrica, mudou a vida cotidiana. E o mapa do poder industrial também é redesenhado. A Inglaterra, que era a dona do jogo, de repente ganha concorrentes de peso. E que concorrentes? Os Estados Unidos, depois da Guerra Civil, entram com uma força industrial avassaladora, e principalmente a recém-unificada Alemanha. A Alemanha é um caso especial, né? É um caso fascinante. Ela não seguiu o modelo liberal britânico, o Estado alemão investiu pesado na indústria, protegeu seu mercado e focou em setores de ponta como a indústria química e a de armamentos. Em poucas décadas, a produção de aço alemã ultrapassou a britânica.
E isso criou uma rivalidade geopolítica que, bom, definiria as próximas décadas. Com certeza. E o próprio capitalismo muda de cara, né? Ele fica menos pessoal, mais anônimo e muito, muito maior. Exatamente. O capitalismo da primeira revolução era o do dono da fábrica, o burguês que você conhecia. Na segunda fase, surge o capitalismo financeiro e monopolista. Agora, o controle não está mais com o industrial, mas com os grandes bancos. Espera um pouco. Isso é uma mudança de mentalidade gigantesca. O dono da fábrica, que suava no chão de fábrica, de repente passa a ser controlado por um banqueiro num escritório em Nova York, que nunca viu um operário na vida. Como que os industriais originais receberam isso? Muitos resistiram, mas era um caminho sem volta. Para competir na nova escala global, eram necessários investimentos que um único industrial não conseguia mais bancar. Era preciso abrir o capital, vender ações. É a era da formação dos grandes trusts, cartéis, holdings. Tipo Rockefeller, JP Morgan? Exatamente. Figuras como JP Morgan, o banqueiro, ou John D. Rockefeller, da Standard Oil, se tornam mais poderosos que muitos governos. Eles não controlavam só uma fábrica, controlavam setores inteiros da economia, do poço de petróleo ao posto de gasolina. O poder se concentrou de uma forma nunca antes vista. Ok. Então, a gente tem essas novas superpotências industriais, como a Alemanha e EU, produzindo numa escala alucinante. Mas aí surge um problema. Onde vender tudo isso? E de onde tirar ainda mais matéria-prima barata? Imagino que eles não ficaram só olhando uns para os outros, né? De jeito nenhum. Essa competição frenética foi o motor do imperialismo. A busca desesperada por novos mercados e por recursos levou à corrida neocolonialista do final do século XIX. As potências europeias, junto com os Estados Unidos e o Japão, fatiaram a África e a Ásia entre si. Basicamente uma partilha do mundo. Uma partilha do mundo. Era preciso garantir o acesso ao petróleo do Oriente Médio, à borracha do Congo, ao algodão da Índia. A lógica era implacável. Para sua indústria crescer, você precisava de um império. E a ascensão da Alemanha, querendo a sua fatia do bolo, desafiou diretamente a hegemonia britânica. A tensão estava no ar. Essa transformação toda, que criou bilionários e massas miseráveis, que redesenhou um mapa. Isso deve ter gerado uma explosão de ideias. As pessoas deviam estar desesperadas para entender, criticar ou justificar esse novo mundo. Foi aí que nasceram as grandes ideologias que nos definem até hoje. Exatamente. As grandes ideologias do século XIX são filhas diretas da Revolução Industrial. São tentativas de criar um manual de instruções para essa nova sociedade caótica. O socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels é talvez a mais influente. Eles olharam para o sistema e disseram: isso não é caos, é um sistema com regras. E qual era a regra principal? A história é a luta de classes. E agora a luta é entre a burguesia e o proletariado. E o destino dessa luta é a revolução. Mas não era só o marxismo que estava na mesa, né? Haviam outras propostas. Sim, claro. Havia o anarquismo, com pensadores como Bakunin, que eram ainda mais radicais. Para eles, o problema não era só o capitalismo. Era qualquer forma de poder centralizado, incluindo o Estado. Propunham a destruição de ambos. E é muito interessante ver que até a Igreja Católica se sentiu obrigada a entrar no debate. A Igreja? Sim. Em 1891, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum. Nela, a Igreja faz uma crítica dura aos excessos do capitalismo, à exploração dos trabalhadores, mas também condena o socialismo. Tentava propor uma terceira via baseada na justiça social e na cooperação. Então, amarrando tudo, em pouco mais de 150 anos, o mundo saiu de uma economia agrária para um sistema industrial global, dominado por grandes corporações financeiras. E esse processo não só mudou como as coisas eram feitas, mas quem mandava no mundo, como as pessoas viviam e, principalmente, no que elas acreditavam. Perfeito. As revoluções industriais não foram um evento tecnológico, foram uma reconfiguração completa da experiência humana. As divisões entre países ricos e pobres, o formato das nossas cidades, a nossa relação com o trabalho, os grandes debates entre esquerda e direita, tudo isso tem raízes profundas nesse período.
A promessa do progresso veio junto com um custo social imenso e essa tensão define nosso mundo até hoje. Isso nos deixa com uma última provocação para pensar. As primeiras revoluções foram movidas a carvão e petróleo. Hoje a gente vive no meio de uma nova revolução, movida a dados e inteligência artificial. A gente vê paralelos claros, a concentração de riqueza em poucas gigantes de tecnologia, a precarização de novas formas de trabalho, a disrupção social. A questão que fica é, olhando para o passado, para os acertos e os erros brutais daquela época, será que hoje a gente está mais preparado para lidar com as consequências humanas das nossas próprias invenções?